Juízes 16, 23, diz assim, eu vou ler na versão NVI. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar. Comemorando a sua vitória, diziam, o nosso deus Dagom entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo ouviu, louvou o seu Deus e disseram, o nosso Deus, veja que está Deus, letra minúscula, nos entregou o nosso inimigo Sansão, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Olha que frase forte. Verso 25. Com o coração cheio de alegria gritaram, tragam-nos Sansão para a gente se divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo de Dagom. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. E faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse, que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo de Dagom desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Até aí. Amém. Muito bem, vocês ouviram esse texto. Esse texto diz respeito à vida de um homem chamado Sansão. Quem é Sansão? Sansão é um líder em Israel. A Bíblia o chama de juiz. Juiz aqui não é a mesma ideia do que nós temos hoje, alguém que opera o direito e a lei. Na época de Israel antigo, um juiz era um líder que tinha várias funções. Ele ensinava a lei do Senhor, ele lutava militarmente pela nação de Israel. Enfim, ele era um homem símbolo, uma liderança do povo de forma geral. E Sansão tem uma característica. Sansão é um homem dotado de uma força física extraordinária. Dentre todos os líderes que apareceram em Israel, depois da partida de Josué, ninguém era tão forte fisicamente quanto Sansão. E a força de Sansão não era apenas uma coisa natural. Porque em vários lugares do texto da vida dele, que começa em Juízes 13 e vai até Juízes 16, nós vimos uma expressão, e o Espírito de Deus se apossava de Sansão, então Sansão fazia algo extraordinário. Era um homem que, além de ser dotado biologicamente de muita força, o Espírito de Deus o tornava ainda mais forte. E Sansão, como muitos na história da redenção, a história da salvação, nasce de um milagre. A sua mãe, como por exemplo a mãe de Samuel, como por exemplo as mães que formaram a nação de Israel, era estéril. E quando o nascimento de Sansão é anunciado,
quando um anjo aparece a eles e diz assim: eu vou dar a vocês uma criança, e essa criança será dedicada ao Senhor, e ele será um líder em Israel, ele servirá para levar a salvação de Deus à nação de Israel contra os seus povos inimigos. O pai e a mãe de Sansão ficam muito alegres, mas o anjo que traz essa mensagem também diz: esse milagre da vida de Sansão vai ser acompanhado de uma promessa. Qual é a promessa? Ele vai ter que ser educado de um certo jeito. Ele vai precisar ser uma pessoa separada, santificada. Ele vai ser um nazireu. O que é um nazireu nos tempos bíblicos antigos? Era uma criança que era dedicada ao Senhor, para ter uma dieta muito específica, não podia comer qualquer tipo de alimento. Também não podia tomar bebida alcoólica, bebida fermentada. Por quê? Porque o Senhor o preparava para ser uma luz sobre a nação. Isso era um nazireu. Algo semelhante ao que aconteceu com João Batista no Novo Testamento. E aí é assim que acontece. Os pais de Sansão o criam assim: cuidados alimentares, nenhuma bebida alcoólica, e ele tinha um sinal de que Deus estava com ele, um sinal de que ele era um separado para Deus. Os seus cabelos, houve uma ordem de Deus, deviam ser longos e nunca ver nenhuma tesoura. A força de Sansão não eram os seus cabelos, mas os cabelos eram um sinal de que Deus estava com ele, e que o Espírito Santo dava a Sansão uma força extraordinária para ele cumprir a sua missão, que era libertar Israel do jugo dos filisteus. E essa criança cresce. Sansão se torna um grande herói, conhecido em toda a região da Palestina antiga. E Sansão vai enchendo o seu coração de uma espécie de autoelogio. Sansão é alguém que vive segundo os seus impulsos. É um jovem impulsivo, ele é forte, ele é bonito. E tudo que ele quer que aconteça na hora que se chama agora. Sansão não espera nada. Sansão, quando olha para alguma coisa e deseja, ele quer que aquilo aconteça na hora que ele quer. E assim começa, relata a Bíblia Sagrada, a vida amorosa e romântica de Sansão. Sansão tinha muitas mulheres para se apaixonar em Israel, o seu povo, com a mesma cultura, servindo ao mesmo Deus, talvez com aproximações familiares. Mas Sansão, tudo que ver ele quer, e não basta, ele não quer saber o preço. Um dia ele está visitando as cercanias de Israel, ele está perto dos filisteus, olha para uma mulher e fala: é ela que eu quero para minha esposa. Parece que alguém alerta Sansão e diz para ele: não, Sansão, você é um nazireu, você é um escolhido de Deus. Não foi por acaso que você nasceu nessa família. Não foi por acaso que Deus cuidou de você desde o nascimento. Aliás, você nem ia nascer, a sua mãe era estéril. Você só nasceu por graça de Deus. E você deve seguir agora o plano de Deus para a sua vida. Qualquer pessoa ouviria, menos Sansão. Sansão é forte, Sansão é bonito, Sansão é popular na região. E ele disse para os seus pais: ou é ela ou é ninguém. Então os meus pais, por favor, vão à família da casa dessa moça, porque eu quero tomá-la como esposa. E os pais vão. Os pais querem agradar Sansão. Os pais querem o melhor para os seus filhos. E eles vão numa terra estrangeira. Enquanto eles estão indo, parece que Sansão quer demonstrar o seu valor, o seu vigor físico. E o relato de Juízes é: enquanto eles estão indo pelas estradas perigosas da Palestina antiga, um leão aparece. No meio de um lugar deserto, um leão aparece. E Sansão, voluntarioso, forte como é, vai para cima do leão. E o texto bíblico é impressionante. Diz que Sansão rasga um leão
como se fosse um cabritinho. Olha a força desse homem. E os pais ficam impressionados, e Sansão vai lá e toma essa mulher estrangeira por casamento. Mas Sansão parece que é um homem com uma cabeça de criança. Sansão é forte fisicamente, mas fraco no seu caráter. Porque na verdade os relacionamentos de Sansão são todos distorcidos. Sansão parece uma criança que pega um brinquedo, brinca com ele, não deixa ninguém brincar, pede para a mãe, eu quero esse brinquedo, mas daqui a pouco, 5 minutos, ele não quer mais o brinquedo, ele joga de lado, e ele já quer um novo brinquedo, para uma nova sensação, para uma nova experiência. Assim é Sansão. E o que acontece? Ele nem se relaciona num casamento com essa mulher, ele volta para sua casa. E aí quando ele está voltando de novo para o casamento, já voltou para se casar. Olha só como Sansão é impossível. Conheceu, vou casar. Os relacionamentos dele é assim. Então ele está vindo no meio do caminho, ele passa pelo leão que ele matou. E você vai lembrar, Sansão é judeu. Judeu tem um cuidado enorme com alimentos. Judeu não toca em alguns alimentos. Judeu não toca em mortos. O leão está morto, e lá foram as abelhas e fizeram uma colmeia e deu mel. Animal morto, mel no animal. Sansão judeu. O que Sansão faz? Sansão vai lá no animal morto, para isso um judeu é um crime. Ele pega o mel, toma para si e leva para os pais que não estão sabendo de nada. Tó, pai, mãe, isso é para vocês, eu trouxe com muito carinho. Sansão não se contenta só em pecar, ele distribui os seus pecados, ele socializa os erros, ele vai enganando as pessoas, mas porque ele é uma pessoa legal, as pessoas gostam de Sansão, ele é gente boa, e os pais comem aquilo sem saber a origem. Os atos vão se seguindo. Sansão então vai fazer a celebração do casamento com uma mulher estranha. Ele chega lá, tá a galera jovem, filisteia, e ele quer mostrar a sua força, o seu bom mocismo. Ele fala, gente, tenho aqui uma espécie de um segredo. Se vocês resolverem, eu pago para vocês o que a gente combinar. Mas se vocês perderem, vocês têm que me pagar. Então ele pega a história do leão e leva lá para o palácio. Ele fala assim, ó, eu quero que vocês adivinhem. Daquele que comia, saiu comida. Daquele que era forte, saiu doçura. Olha as palavras dele. Os moços inteligentes filisteus, 7 dias consultando livros, enciclopédias, Google, não tinha Google naquela época. Mas eles consultaram, sei lá, o que eles tinham disponível e não descobriram. Mas aí o que acontece? Acontece uma história de farsas. Os jovens, como não descobriram, tinham na mulher de Sansão uma aliada, porque era filisteia, disse assim, ó, o seguinte, você ama esse cara, que é hebreu, e nós somos filisteus. Ele está colocando a gente numa enrascada, você tem que descobrir qual é o segredo disso, senão, inclusive a família de vocês, nós vamos passar régua em vocês. Ele não falou passar régua, é eu que estou falando aqui. E foi isso que eles fizeram, chantagearam. Histórias de impulso, de chantagem, gente que não se controla, gente que vai trazendo sofrimento para si e sofrimento para os outros. Isso é a história de Sansão. E o que acontece? Os moços chantageiam a esposa dele, descobrem, falam que é o leão, Sansão. Nós descobrimos. Porque o leão é aquele que está no topo da cadeia alimentar. Ele come todo mundo. Mas do corpo dele saiu comida. O leão é forte. É o animal mais expressivo da vida selvagem. Mas dele saiu doçura, que é o mel. Nós sabemos, nós somos mais inteligentes que você, Sansão. Sansão não gosta. Sansão não gosta de ser contrariado. Sansão vive por impulsos. Ele quer estar sempre em evidência. E o que ele faz? Ok, vocês precisam de 30 mudas de roupa, eu vou matar os seus irmãos filisteus e vou trazer a roupa para vocês.
E é exatamente isso que Sansão faz. Sansão, para resolver um capricho seu, sacrifica 30 vidas humanas, ainda que seja de filisteus inimigos. A história de Sansão, eu não tenho muito tempo aqui, mas ela é assim: um dia Sansão está na sua casa, ele fala assim: não, o dia aqui está muito parado, eu preciso de um agito, parece que tem umas boates legais lá na terra dos filisteus, eu vou para uma boate. E ele vai. Música, mulheres, a vida está a 1000 por hora, e ele chega lá, se engraça com uma prostituta e quer dormir com ela. Os filisteus falam assim: sabe onde o Sansão está? Ele está lá dentro da boate X. E a gente não estava querendo pegar ele, que ele matou os nossos irmãos, vamos para lá. Mas eles estão lidando com Sansão. E Sansão sempre está destruindo alguma coisa para resolver os seus caprichos. Quando ele descobre que estão vindo contra ele, numa demonstração de força, ele vai para a entrada da cidade, arranca os portões da cidade, coloca nas costas e leva para uma colina para mostrar para todo mundo: eu sou o cara. Esse é Sansão, movido por impulsos, destrói cidades, destrói famílias, destrói pessoas e vai destruindo a si próprio com esse comportamento egocêntrico. Aí entra Dalila na história que você conhece, que as crianças conhecem. Sansão e Dalila, um relacionamento que não é de amor sacrificial, é um relacionamento de interesses. Dalila é para Sansão quase que um objeto sexual. E Sansão é para Dalila uma expressão de proteção e de força, e ela vai mostrar isso. Porque quando Sansão fala que a ama, ela fala: não, se você me amasse, você diria para mim o que ninguém sabe, todo mundo quer descobrir: qual é a origem da sua força? E olha como é Sansão, mesmo dizendo que ama Dalila, ele mente. Ele fala: olha, se você pegar umas cordas aí de couro, novinhas, e me prender com elas, eu jamais eu vou conseguir me livrar delas. Só que ela coloca, os inimigos vêm, Sansão estoura tudo aquilo, e ele é mais forte que isso. 3 vezes Sansão engana Dalila, um relacionamento de enganos, um enganando o outro, um achando que está levando vantagem sobre o outro. Assim é o relacionamento de Sansão com Dalila e com as outras pessoas. Até que uma hora, o que enganava passou a ser enganado. Sansão vive se apaixonando pelas coisas e pelas pessoas, mas ferindo as pessoas que ele se apaixona. Sansão vive por impulso: eu quero agora, não pode ser depois. Mas daqui a pouco ele tem e abandona e já quer uma segunda coisa. E assim ele vai fazendo dos seus relacionamentos, não relacionamentos com pessoas, ele vai fazendo das pessoas coisas. Eu uso e descarto. Eu não quero mais agora, já quero uma experiência nova. Até que ele resolve estar nos braços da Dalila. E é interessante que o texto de Juízes vai dizer que Sansão nos braços da Dalila adormece. Você conhecendo a história do Antigo Testamento, o que faria um homem como Sansão, com a força de Sansão, adormecer nos braços de Dalila? Vinho, muito vinho, muita bebida alcoólica. Você se lembra que Sansão era o que mesmo, gente? Não é narizeu. Narizeu é gente com o nariz um pouquinho maior. É nazireu. Nazireu é separado. Não é para comer qualquer coisa. Não é para beber bebida alcoólica. É para ter os seus segredos com Deus, para libertar Israel. Sansão está em outro lugar. A missão dele não era ali. Ele está no lugar errado, fazendo a coisa errada, com as pessoas erradas. E ele se embebeda. Dalila dá muito vinho para ele, e ele adormece. Só que antes ele tinha falado para Dalila que ele tinha um compromisso com Deus. É curioso isso. Gente de Deus é assim. Gente de Deus, por mais que esteja errando, falhando, fazendo bobagem, uma hora ele diz que é de Deus, Rogério.
Uma hora as pessoas sabem. Lembra de Pedro? Pedro, quando estava negando Jesus, negou. Alguém olhou para ele e falou assim: você é parecido com Jesus. Eu acho que você estava lá com ele. Falou: não, imagina, eu não. Não, você se parece com ele. Você fala como ele, você tem jeito. Sansão era assim também. Dalila, eu sou de Deus. E a minha força vem de um voto que os meus pais fizeram ao Senhor. E os meus cabelos ficarão grandes, porque é o símbolo de que o Espírito de Deus está em mim, se apossa de mim. E é por isso que eu tenho essa força. É por isso que nada até agora me deteve. É por isso que eu matei 1000 homens com uma mandíbula de um jumento. É por isso que eu carreguei as portas da cidade nas minhas costas. É porque o Espírito de Deus está sobre mim. Só que também o vinho de Dalila estava sobre ele. E ele adormece. Quando ele adormece, um assistente de Dalila corta os seus cabelos. Então, agora acontece aquilo que tem muito de ensinamento para as nossas vidas hoje. Alguém que vive por impulso. Alguém que vive o agora. Alguém que quer uma coisa e faz qualquer coisa por isso, mesmo que isso fira as outras pessoas. Pessoas que vivem assim como Sansão, acham que sempre vai ter uma alternativa depois. Sempre vai ter uma possibilidade depois. Sansão estava achando. Então Sansão acorda, depois de muito tempo, adormecido pelo vinho. E a Dalila diz assim para ele: Sansão, os filisteus estão vindo contra você. Os teus inimigos estão vindo contra você. Aí Sansão se levanta meio atordoado e fala: vou fazer com eles o que eu fiz das outras vezes. Vou detoná-los. Vou acabar com eles porque eu sou o Sansão. Eu sou o homem mais forte do mundo antigo. Inclusive o Espírito de Deus está sobre mim. Pode deixar eles virem que eu vou acabar com todos eles. Mas aí o narrador de Juízes vai dizer: mas o Espírito do Senhor não estava mais com ele. E o que acontece? O verso final de que nós lemos aqui é uma história comovente. Porque nós vamos vendo aqui que agora o Sansão é preso pelos seus inimigos. Ele tenta fazer as coisas de antigamente, mas o Senhor, ou o Espírito do Senhor, não está mais com ele. E ele é preso, e ele é levado para a prisão. E um dia os filisteus estavam celebrando o Deus, rival do Deus de Israel, o Deus Dagom. Olha só que coisa, como a vida de Sansão ensina. Ele foi chamado para libertar Israel dos filisteus e da idolatria do Deus Dagom. Agora, porque ele não ouviu a Deus, porque ele viveu uma vida pelos seus impulsos, sem freios, ele agora é chamado da prisão para divertir os filisteus no culto ao Deus Dagom. Entendeu o impacto disso? Como um desvio de vida pode fazer? Como uma pessoa chamada por Deus, para libertar, pode terminar aprisionado? Como uma pessoa impulsiva pode atropelar os planos de Deus? E no final da história, ao invés de ser conhecido como um guerreiro valoroso, se torna um palhaço para divertir os povos inimigos. E é isso que acontece. E durante 7 dias, muito vinho, muita mulher, muita idolatria, e lá está o povo dizendo para Sansão: Sansão, diverte a gente, Sansão. O que você sabe fazer? Conta um daqueles enigmas que você contou para a gente descobrir, Sansão. Sansão, você não é forte? Sei lá, você pode vencer 15 de nós? Vamos fazer um teste aqui? Diverte a gente está bebendo, a gente está se divertindo. Você precisa cooperar com a gente, Sansão. E aí vem os textos finais do capítulo que nós lemos agora, que diz assim: Sansão, olha o texto, e então Sansão orou ao Senhor. Queria que você prestasse atenção, depois você pode ler do 13 ao 16. Em nenhum momento nós vemos Sansão orando a Deus, Júnior. Sansão agia pelo impulso, pelo que ele queria, pelo seu projeto, pela sua vontade. Só agora, com os olhos vazados pelo inimigo, na prisão, perdeu tudo, perdeu popularidade, agora ele resolve orar ao seu Deus.
E mesmo orando ao seu Deus, a oração de Sansão é estranha. Porque ele diz assim: Senhor, me dá mais uma vez as minhas forças, para que eu possa praticar a vingança contra os meus inimigos. Você percebe que até no final da vida de Sansão, ele não assume a sua responsabilidade. A culpa é dos seus inimigos. Ele quer vingar os seus inimigos. Ele não diz assim: Senhor, me perdoa porque eu fugi ao teu propósito. Me perdoa porque eu vivi uma vida que não tem a ver com a sua vontade. Eu fui separado para uma coisa e estou vivendo outra. Não é assim que ele ora. Ele ora: Senhor, me dá de novo os meus dons espirituais. Em Sansão nós vemos quando uma pessoa se vale dos seus dons e habilidades, mas não é produzida nela o fruto do Espírito. Os dons espirituais dão popularidade, mas não formam caráter. As habilidades, as capacidades deixam a pessoa popular, mas não formam comunhão com Deus para cumprir a missão de vida. E Sansão então está lá nesse momento com os olhos vazados e fala: Deus, me dá meus dons de novo, porque se o Senhor me der, eu vou me vingar dos meus inimigos. Mas Deus é um Deus tão gracioso, porque Deus está julgando também os filisteus. Está julgando Sansão, mas está julgando os filisteus, que era um povo muito mau. Então Deus permite de novo que a força de Sansão seja recuperada. Os seus cabelos começam a crescer. Os filisteus não percebem isso e falam: tragam Sansão para divertir a gente. E quando tragam, o Sansão forma uma estratégia e pede ao seu auxiliar, como ele estava cego, ele diz assim: me leve aonde há sustentação do templo de Dagon. Me leve onde estão as colunas, e colocam ele. Ele precisa estar apoiado por alguma coisa, porque não vê. Ele se apoia nas estruturas. E ele mais uma vez fala com Deus, e a força do Espírito Santo vem sobre ele, e ele ganha uma força descomunal, que ele exerce pressão sobre as colunas do templo. E nós vemos o texto aqui, que havia um mezanino no templo de Dagon, que havia mais de 3.000 pessoas. E todas essas pessoas são mortas com a destruição do templo de Dagon. Mas não são só essas pessoas que são mortas. Sansão também morre. A história de Sansão é uma história de ímpeto. É uma história de quem quer as coisas na sua hora. É uma história de quem não ora e não fala com Deus para tomar decisões. É alguém que usa os seus dons, achando que dons é o mesmo que relacionamento com Deus. E é alguém que só ora quando quer vingar-se dos seus inimigos. Quando é que Sansão procura Deus? Quando ele quer se vingar de alguém. Eu caminho para o final dessa mensagem, e eu queria colocar algumas características de Sansão, que pode ensinar muito a minha vida e a sua, e a gente repensar algumas coisas sobre a nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, no nosso propósito de vida. Em primeiro lugar, eu queria que você olhasse aqui. Sansão se torna um símbolo, presta atenção, de alguém que poderia ter sido, mas não foi. Sansão era para ser um dos homens mais brilhantes da história de Israel. Ele foi chamado para libertar Israel. Não fez isso. Terminou as suas vidas sem acontecer isso. Todo mundo falava para Sansão aquilo que a gente ouve muito. Olha que pessoa talentosa. Olha que pessoa carismática. Olha como essa pessoa, se der oportunidades, olha o que vai acontecer. Mas a vida de Sansão mostra alguém que poderia ter sido, mas não foi. E a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e dizer assim: eu estou cumprindo o propósito de Deus,
ou estou frequentemente atropelando Deus nos seus propósitos? Segunda característica, preste atenção. Sansão também, além de ser alguém que pensava, que poderia ser e não foi, era alguém que só pensava era alguém governado pelos seus impulsos. Sansão tornou-se adulto, mas tinha uma mente de criança. Sansão é como uma criancinha de 1 ou 2 anos de idade, que se você não der para ela alguma coisa na hora certa, o que ela faz? O pessoal do Nordeste fala assim, faz um escarcéu, pastor. Bate no pratinho, joga a colher no pai, não sei o que faz. Ele queria tudo agora. Se não é agora, eu quero aquela esposa filisteia. Tem que me dar ela. Eu quero tal coisa, me dá isso, senão eu não vivo, senão eu vou morrer. Isso tem levado muita gente a destruir a sua vida de si mesmo e de quem está perto. Terceira característica de Sansão, olha só que curioso. Além de ser governado pelos seus impulsos e só pensar no agora, é alguém que queria tudo do seu jeito. Isso faz pensar muito na nossa geração. Nós vivemos uma geração assim. Se não for do meu jeito, eu não quero. Geração individualista. Se não for do meu jeito, eu não participo. Se não fizer o que eu quero, eu esperneio. Tem que ser do meu jeito. E talvez hoje em dia, vocês que são pais e mães, estão vivendo esse desafio. Uma geração que é muito diferente da sua, provavelmente. Que você se virava com algumas coisas, mas agora você está diante de uma pressão. Se não for do meu jeito, eu não coopero. Hoje nós estamos vendo jovens, no meu trabalho eu acabo vendo isso, e vocês têm essa experiência, jovens que entram para o mercado de trabalho, se formaram com 22 anos, ele está 6 meses na empresa, e ele chega já para o seu superior e fala, estou muito tempo aqui, eu já deveria ser vice-presidente desse negócio aqui, ainda não foi. Uma geração assim, que quer agora, e quer do seu jeito, uma geração do micro-ondas. Você nasceu num ambiente em que o bolo era preparado pela mãe. Agora é a geração do micro-ondas que a gente coloca 30 segundos e fica lá do lado da porta, falando assim, 28, 27, 26. Como não esquentou ainda? Alguém que queria tudo do seu jeito, mas tem mais. Olha outra característica da vida de Sansão. Alguém que não aprendia com os erros e não aproveitava oportunidades. Deus deu oportunidades para Sansão ir aprendendo. Aprendendo com seus pais. Aprendendo com os primeiros erros. Aprender o valor de algumas tradições. Não tocar em animais mortos. O valor da vida de não entrar em apostas que eram individualistas. Ele queria ganhar uma aposta, mas sacrificou 30 pessoas para isso. Ele não aprendia com os erros. As oportunidades que Deus deu para ele, até no último momento de vida, para ele se redimir, ele não ora se arrependendo, ele ora querendo vingança dos inimigos. Ele não aprendia com os erros. Olha mais uma característica. Além de não aprender com erros, ele não aproveitava as oportunidades. Mas finalmente, essa quinta característica me chama muita atenção. Sansão é aquela pessoa que até na sua morte provocou outras mortes. Gente que viveu causando dor e sofrimento para quem estava perto. E quando morreu, matou mais gente ainda, pelo menos 3.000 no templo de Dagon. É impressionante como alguém que poderia ser tanto, se tornou tão pouco. É impressionante como alguém que parecia tão popular, se tornou alguém no ostracismo. É impressionante como alguém que tinha uma missão de Deus de libertar Israel, se tornou chacota dos filisteus.
Se eu terminasse essa história aqui, talvez a gente saísse com reflexões sobre a nossa vida, mas chocados com Sansão. Mas a história da Bíblia Sagrada não é história só de Sansão. É história daquele que foi prometido a Israel como um filho de Davi, cujo reino seria de justiça e nunca teria fim, porque seria um reino de justiça, paz e alegria, e o seu nome é Jesus de Nazaré. Prestou atenção nessas características de Saul? Agora olha para Jesus Cristo, o nosso modelo de vida. Olha como Jesus é o oposto do que aconteceu com Sansão. Olhem que em Jesus a morte dá lugar à vida. Olha como para Jesus a impaciência dá lugar à paciência. A desobediência dá lugar à obediência. Primeiro lugar, se Sansão foi aquele que poderia ter sido, mas não foi, Jesus de Nazaré, o verdadeiro libertador da vida humana, é alguém que foi tudo o que poderia ter sido. Quando Jesus tem o olhar do seu Pai, no seu nascimento, no seu batismo, ainda lá na cruz, no Getsemane, na transfiguração, Deus olha para ele e fala assim: este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: tudo o que ele foi para ser, ele acabou sendo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o verdadeiro libertador de Israel e do ser humano. Amém, gente? Olha a segunda característica de Jesus. Além de ser tudo o que ele poderia ter sido, é alguém que sempre pensou no que tem valor eterno. Por isso ele vivia em obediência. Jesus várias vezes foi tentado para fazer a sua vontade. Lembra na sua tentação? O inimigo chega e fala assim: Jesus, você é popular. Você é inclusive filho de Deus, não é isso mesmo? Se você é filho de Deus, você está com fome, 40 dias no deserto, transforma tudo isso aqui em alimento. Mas Jesus não vivia pelo agora, ele vivia pelo que é eterno. E ele diz: para trás de mim, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Não é dos seus instintos. Jesus vivia pela obediência, porque ele sabia que as coisas eternas são mais importantes que o agora. Aliás, vamos começar a aprender isso na prática. Se você puder, levanta sua mão assim direita comigo e diz assim: Senhor Jesus, eu quero te seguir como meu verdadeiro libertador. E a primeira coisa que eu preciso fazer é ser aquilo que o Pai me criou para ser. Eu quero ser tudo aquilo para o qual eu fui criado para ser. Em segundo lugar, eu preciso aprender que as coisas eternas são mais importantes que o agora. Me ajuda a decidir por isso. Olha o terceiro ensino, pode abaixar a sua mão. Olha só o que nós aprendemos. Que se em Sansão ele não abria mão da sua vontade, mesmo quando colocava todo mundo em risco e em sacrifício, em Jesus nós temos aquele que abriu a mão da sua vontade para servir a todos que estavam ao seu redor. Por isso que ele transformou o mundo, por isso que ele continua transformando. É aquele que poderia fazer, mas não fez porque amou, não fez porque não estava olhando só para si, ele estava olhando para o projeto do seu Pai, que era restaurar os seres humanos. Olha outra característica de Jesus impressionante. Se Sansão é alguém que errava e não aprendia com os erros, e desperdiçava as oportunidades, o verdadeiro libertador de Israel é aquele que nunca errou. Você já pensou nisso? Jesus nunca errou. Jesus nunca respondeu errando o alvo dos 10 mandamentos. Até a ira de Jesus era santa. Até quando ele entrava no templo e repreendia, era uma ira santa. E ao contrário de Sansão, ele aproveitava todas as oportunidades. Por isso que em Atos dos Apóstolos,
Pedro vai dizer: Jesus era aquele que andava fazendo bem por todos os lugares. Por isso que ele é o verdadeiro libertador de Israel. Olha só, outra característica interessante. E essa última característica. Sansão viveu uma vida que a sua morte, até na sua morte, ele provocou mais mortes. Mas aí vem o descendente de Abraão. Aí vem o filho de Davi. E na sua morte, ao invés de ele provocar morte, ele gerou uma explosão de vida com a sua ressurreição. É por isso que hoje nós podemos cantar: porque ele vive, nós vivemos. Porque ele morreu, nós vivemos. Diferente de Sansão, a morte dele não provocou mais um monte de morte, mais um monte de sofrimento. Diferente de Sansão, cuja morte sofreram os pais, sofreram os adversários, sofreram os amigos. Não, na morte de Jesus, vida é gerada. Vida para aqueles que creram no seu nome. Vida que é gerada para todos aqueles que receberam o Espírito Santo. Vida para todos aqueles que se arrependerem e o confessarem como o verdadeiro libertador da espécie humana. E é por isso que eu termino essa mensagem de hoje dizendo para você: cuidado para você não tentar ajudar Deus. Tem muitos de nós tentando ajudar Deus. Deus nos promete algo e nós queremos ajudá-lo, entre aspas. Mas ao tentar ajudá-lo, nós atropelamos Deus. Nós passamos na frente dele. Nós tomamos decisões equivocadas. Nós nos tornamos um Sansão dos tempos atuais. A gente quer as coisas na hora da gente. A gente quer as coisas do jeito da gente. A gente não tem paciência com nada. Gera sofrimento para nós, mas pior, gera sofrimento para quem está no nosso entorno. E às vezes quando nós quebramos esse pacto com Deus, quando nós nos ferimos, aí nós acabamos machucando um monte de gente também. Por que isso? Porque a gente está tentando ajudar Deus nos seus propósitos. Mas escute o que eu vou falar. O Deus da Bíblia não é um Deus que quer ser ajudado. O Deus da Bíblia é um Deus que quer ser obedecido. Você não precisa ajudar Deus. Você precisa obedecer a sua voz. Você não precisa ser um ativista gospel. Você precisa obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Você não precisa ser popular. O que você precisa é ser conhecido de Deus. Porque aí, tudo que você fizer não vai ter a ver com uma cultura de morte. Tem a ver com a cultura de vida. Porque Jesus disse: eu vim para trazer vida. E que tipo de vida? Vida abundante. Na sua morte houve vida para mim, para você. A história de Sansão terminou desse jeito. E há uma grande dúvida entre os estudiosos da Bíblia: esse homem foi salvo? O que aconteceu com Sansão depois de um final trágico desse jeito? Mas parece que em Hebreus há uma coisa muito especial chamada graça de Deus. O Naldo gosta dessa palavra, né, Naldo? Eu também gosto. Porque em Hebreus 11 você vai olhar na galeria dos heróis da fé e vai falar de Gideão, e vai falar de Samuel, e vai falar de Moisés, e daqui a pouco aparece o nome, adivinha de quem? De Sansão. Aí você fala assim: depois de todas essas trapalhadas, depois de todos esses equívocos, sabe o que significa isso? Que o Deus da Bíblia é o Deus da segunda chance. Deus continua nos dando oportunidades. Mas você não precisa esperar que os seus olhos sejam vazados pelo inimigo. Você não precisa esperar morrer junto com os seus inimigos, orando por vingança contra eles. O chamado de Deus é para você hoje voltar-se para Ele. Se aproximem de mim e eu me aproximarei de vocês. Amém? Você pode levantar a sua mão assim comigo e dizer: Senhor Jesus,
Hoje eu aprendi que eu não preciso dar uma mãozinha para Deus. Eu não preciso ajudar a Deus, eu não preciso. Eu preciso obedecê-lo. Eu preciso conhecer a sua vontade. Eu preciso viver essa vontade, para que eu não me torne escárnio dos adversários, para que eu não me torne um motivo de risada, mas que eu seja tudo aquilo que o Senhor me criou para ser. E eu sou um filho amado, nascido de novo, um novo homem, uma nova mulher, para viver uma nova vida, numa nova sociedade, esperando a nova criação. É por isso que eu oro, que o teu reino venha, que o teu reino venha, e a tua vontade seja estabelecida sobre mim, em nome de Jesus, amém, amém, que Deus te abençoe.